Harvey Weinstein. É uma completa invenção sobre o meu relacionamento com Gwyneth. Uma vez, em um quarto de hotel, ele deu em cima de mim. Pare aí. Isso é muito empolgante pra mim. Você vê os olhos dela indo pra cima à esquerda, construindo a história. Tudo isso é um indício. Cara, isso passou batido pra mim. Ah, me espera, de um homem tóxico pra outro, Andrew Tate. Eu vou provar que as garotas estão mentindo antes que possam me acusar, decretar minha prisão preventiva, me arrastar por um julgamento. Pausa, mas quero voltar. Tire o volume. Lisa, observe como o corpo físico dele mostra uma energia nervosa. Vamos ver. Príncipe André, ele mente ou foi acusado injustamente? Ela descreveu dançando com você e você suando muito. Tem tanta coisa, tem tanta coisa. Andrew Tate, Harvey Weinstein e Príncipe Andrew, homens poderosos, negam crimes graves. Hoje, senhor espião da CIA, você nos ajudará a identificar mentiras. Vamos começar com um dos mais horrendos, Harvey Weinstein. Ele foi acusado por dezenas de mulheres de assédio sexual, agressão e estupro ao longo de décadas. Ele foi acusado de vários estupros e atos sexuais criminosos. Na verdade, recentemente ele participou do programa da Candace Owens, direto da prisão, ainda se defendendo. Então hoje, com isso, quero mostrar um trecho das acusações e depois a resposta dele para vermos quem está dizendo a verdade. Primeiro, quero começar com Gwyneth Paltrow e as acusações dela contra ele. Pode soltar o vídeo. Teve uma vez, em um quarto de hotel, em que ele deu em cima de mim. E então eu realmente enfrentei ele. Contei para o meu namorado na época, Brad Pitt. Brad Pitt. Nós estávamos na estreia de Hamlet na Broadway e Harvey estava lá. Apenas seja você mesma nisso. Parecia que ela estava realmente dizendo a verdade. Sim. Com certeza. Por quê? O que eu percebi é que ela fez uma pausa para realmente pensar, ah, era Hamlet. Tipo, quando você está tentando lembrar, tipo, qual era aquele filme mesmo? Onde estávamos? Sim. Durante toda a história, nota-se que ela vai retomando a sequência cronológica com o olhar. Ela tenta se lembrar olhando para o passado. Você percebe os olhos dela indo várias vezes para cima à esquerda, sem parar ali, ou ir para a zona criativa à direita, mas parece que ela pensa, onde a gente estava? Ah, e então atualizando a história, e então com quem eu estava, e então atualizando a história. Ela age como se estivesse usando classificação decimal de Dewey na biblioteca, indo buscar os cartões dos livros que procura. Você pode ver ela voltando e puxando esses detalhes do passado, lembrando dessas partes. E você pode ver isso, ela construindo a história com base na memória. Tudo isso é um indicativo de que ela está dizendo a verdade? Tudo bem. E Brad Pitt foi como se fosse o equivalente a jogá-lo contra a parede, sabe, energeticamente. O que ele fez foi usar sua fama e poder para me proteger numa época em que eu ainda não tinha fama nem poder. Certo. Vou pausar aqui porque eu realmente quero enfatizar o quanto parece que a Gwyneth está sendo sincera agora. Então, se pudermos realmente passar tudo sem áudio, eu só quero que você observe o olhar dela, buscando aquela referência de biblioteca. Devemos contar? Vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4. 5. E 0 referências para a direita. Em nenhum momento você viu um olhar óbvio para a direita. Em nenhum momento você a viu entrar no modo criativo de contar histórias. Tudo o que você viu foi ela recorrer à sequência cronológica dos fatos. Se puder explicar rapidamente sobre direita e esquerda para quem não sabe. Sim. Quando você faz uma pergunta temporal, pode perceber se a pessoa fala a verdade se ela mover os olhos na direção da leitura, pois a linha do tempo é lida da esquerda para a direita. Então, quando as pessoas olham para a esquerda para responder uma pergunta baseada em tempo, isso indica que elas estão dizendo a verdade. Se elas olham para a direita, então você sabe que elas não estão se referindo a uma cronologia. Elas falam de outra coisa, algo criativo, pois o hemisfério direito do cérebro é o hemisfério criativo. Então, é um indicador muito forte quando se trata de uma pergunta baseada em tempo, como essa do Howard Stern. E quando inclui não apenas uma, mas várias referências à esquerda, fazendo referência ao passado, e é ainda mais forte quando não há referência à direita. Ela nunca sente necessidade de criar ou inventar nada sobre isso. Imagine quão forte deve ser uma memória quando você não sente nenhuma vontade de criar a história. A maioria de nós tem memórias vagas. Essa não era uma memória vaga para ela. Uau! E é assim que você sabe. Uau, isso foi tão bom. Tudo bem.
Ele usou sua fama e poder para me proteger numa época em que eu ainda não tinha fama nem poder. Certo? Uau, isso te emociona. Sim, foi fantástico. O que significa esse aceno de cabeça com o corpo todo? Pareceu tão genuíno, como se ela realmente sentisse isso. Sim, o que você está vendo com a Gwyneth agora, mesmo desde o começo da entrevista, ela não muda a posição do corpo. Ela se inclina para frente, em posição aberta, como se conectasse energeticamente. E então, enquanto ela está sentindo com a cabeça, é como se ela fisicamente não conseguisse chegar mais perto do Howard Stern. Então é quase como se ela estivesse pulsando para mostrar a proximidade dela com ele, para mostrar a sinceridade dela para o Howard Stern. Então você realmente vê o corpo dela tentando alcançar e se conectar com ele de forma não verbal, do mesmo jeito que as palavras dela estão tentando se conectar com ele verbalmente também. Ótimo, vamos assistir até o fim. Ele disse: se você fizer ela se sentir desconfortável de novo, eu te mato. Ou algo assim. Certo. Então, numa escala de 1 a 10, mentindo ou dizendo a verdade? Ela está dizendo a verdade. Eu dou 9,5, 9,8. Só estou me dando uma margem mínima de erro caso ela seja uma atriz muito melhor do que estou reconhecendo. Certo. Agora vamos assistir a um trecho do Harvey no programa da Candace, onde ela pergunta a ele sobre as acusações da Gwyneth. Então, vamos assistir ao vídeo. É uma completa invenção, sabe, sobre o meu relacionamento com a Gwyneth. Sabe, eu vou falar sobre isso e só dizer que tive uma reunião com ela. Sabe, ela originalmente estava escalada para fazer Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen. Graças a Deus eu também estava distribuindo esse filme. E eu consegui substituir Gwyneth por Drew Barrymore para que Gwyneth pudesse interpretar Emma. E eu, Woody Allen... Estamos desviando, estamos fugindo do assunto aqui. Ele sequer comenta as acusações da Gwyneth Paltrow. Ele desvia do assunto, fala que graças a Deus estava lá, salvou o dia, organizou as pessoas e garantiu papéis para outros. Não responde a pergunta em nenhum momento. Outra coisa que me chama a atenção é que antes mesmo de começar a responder, ele usou 2 vezes uma palavra de preenchimento dizendo sabe. Sabe. Não, nós não sabemos. Dizer sabe é usar uma muleta verbal que usamos quando estamos tentando fazer com que as pessoas concordem conosco antes de realmente fazermos uma afirmação. Sabe o que quero dizer? Sabe. Então você vê ele fazer isso 2 vezes com Candace, antes mesmo de começar a responder a pergunta. E então, quando ele começa a responder a pergunta, ele chama isso de uma completa invenção. Estou realmente curioso para saber como o resto disso vai se desenrolar, porque uma completa invenção significa que é uma mentira total, o que seria exatamente o oposto do que você e eu acabamos de avaliar sobre o que ela nos contou quando assistimos ela no Howard Stern. Total invenção, mentira completa, já que toda a linguagem corporal dela mostrava sinceridade. Estou curioso sobre o que ele vai dizer. E eu queria Gwyneth para o papel. No final da reunião, tomamos uma taça de champanhe. Quando eu estava saindo pela porta, disse para ela: eu adoraria que você me fizesse uma massagem. E ela respondeu: sim. E, sabe, foi só isso. Eu não coloquei a mão nela. Eu não coloquei. Como se pedir para uma mulher que trabalha para você te fazer uma massagem não fosse um problema? Tipo, ele literalmente só fala, tipo, como se fosse assim: eu pedi para ela me trazer uma xícara de café. Ele está minimizando isso, com certeza. Você ouviu ela. Ela interpretou essa mesma situação como uma cantada. Ele deu em cima de mim. Eu diria que se você pede para uma mulher te fazer uma massagem, você está dando em cima dela. Se existe uma palavra melhor para isso, estou aberto a usar uma palavra melhor. Certo? Isso não parece que ela inventou tudo, parece que ela realmente contou toda a verdade. E por algum motivo, ele está tentando invalidar a declaração dela no começo e depois marginalizar ou minimizar esse pedido que, aparentemente, ele achava completamente razoável e profissional de massagem. Tudo bem. Tudo bem, pessoal, já voltamos com Andrew Busamonte, o espião da CIA. Se você cansou de se diminuir e deixarem mandar em você, e se você está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Porque todo episódio de Women of Impact está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites fortes e garantir que você nunca, jamais perca sua voz de poder novamente. Então vai lá, aperta esse botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. Eu não coloquei a mão nela. Eu não toquei nela. Eu definitivamente dei em cima dela, acho. Sabe? Você pode chamar assim.
Mas esse foi o resumo daquela situação. Ela pediu para o Brad me ligar, Brad, muito masculino, muito legal. Ele só disse: não faça isso de novo. E foi isso. Fizemos 11 filmes juntos. Filmes clássicos. Shakespeare apaixonado, O talentoso Sr. Ripley, De Caso com o Acaso. Tantos filmes incríveis em uma parceria tão boa. E agora eu ouvi, sabe, que ela achava que o relacionamento era abusivo. Qualquer pessoa que estava lá e testemunhou aquele relacionamento viu que acabou virando só amizade. Tem fotos dela me abraçando quando eu estava doente, quando eu estava no hospital e achava que não ia sobreviver em 1999. Gwyneth, no Globo de Ouro, disse: Bomber, sentimos sua falta. Ela se levantou e fez um discurso sobre mim. Ninguém pediu para ela fazer isso. No discurso dela no Oscar, ela me agradeceu. Ela é filha de um rico produtor de TV, um grande homem, e de Blythe Banner, uma grande atriz, com Steven Spielberg como padrinho. Ela não precisa fazer isso. Ela podia só dizer: Harvey me pediu uma massagem, nunca mais vou trabalhar para ele. Certo, o que você acha disso? Porque, enquanto ouvia, eu acho que ele é culpado, só queria deixar claro. Mas enquanto ele falava, do jeito que ele explica a história do ponto de vista dele, e ele diz: ela fez filmes comigo, ela me agradeceu. O que eu acho que ele não está considerando é que as duas coisas podem ser verdade. Era exatamente aí que eu queria chegar. Você pode trabalhar para alguém sem confiar nela. Você pode trabalhar para alguém de quem não gosta. Você pode trabalhar para alguém sabendo que essa pessoa tem um vício ou um problema no qual você não quer se envolver. Você não vai arruinar sua carreira só por causa disso? E mesmo quando ele explica que ela é filha de um produtor rico, com certeza todos que estavam do lado dela estavam dizendo: ei, só dê espaço para ele. Ele vai te deixar famosa. Se ele te causar problemas, me procure. Ela já tinha um mecanismo de proteção. O que eu continuo pensando é que, sinceramente, a história dele não era tão diferente da dela. Os dois estão dizendo a verdade. Ele deu em cima dela e admitiu. Brad Pitt se envolveu e ambos admitiram. Nunca mais aconteceu, como ela também sugeriu no fim. E então, o que ele tentou fazer foi usar o histórico de sucesso deles depois disso para, de alguma forma, minimizar o fato de que ele deu em cima de uma garota mais jovem que trabalhava para ele e que ele sabia que estava em um relacionamento sério. Não se pode menosprezar isso. Que tipo de canalha faz isso? E se ele faz isso uma vez? Com a filha de um produtor de TV famoso e poderoso, o que vai impedir ele de fazer isso com centenas de outras pessoas? E só pela lei das probabilidades. Alguém vai dizer sim. Alguém vai acabar sendo vítima. E o que não é abordado é aquilo que não é dito. O que quero dizer com isso é que ele contou os fatos. Eu pedi para ela me fazer uma massagem. Ela disse não. Ela debochou. Brad me ligou. Pronto. Vou te mostrar outro cenário. Não estava lá, então não sei. Mas vou te contar uma história diferente que é tecnicamente a mesma. Ele se aproxima dela, ele toca nas costas dela, ela se afasta, ele chega mais perto, ela só está tentando falar de negócios, ele senta ao lado dela. Agora ele começa a se inclinar para frente e então ela começa a se afastar. E tudo isso aconteceu durante todo o tempo. E então ele vai se despedir e diz algo como: ei, me faz uma massagem. Bem diferente de tomamos champanhe. E quando ela estava indo embora, eu pedi uma massagem. Então, o ato que foi descrito era o mesmo, mas o nível de estranheza e a possível manipulação maliciosa meio que não foram abordados de forma alguma. Sim, na verdade é um ponto fenomenal, porque falta contexto em ambas as histórias. Ambas meio que se basearam nessas ações factuais sem dar nenhum contexto sobre o que estava acontecendo ali, certo? Nós escrevemos relatórios na CIA sobre fatores ambientais, ou seja, o que ocorre no ambiente. A iluminação é clara, forte ou fraca, a sala é grande ou pequena. É uma garrafa de champanhe, cara? É uma garrafa de champanhe que estava apenas ali? Mesa pequena, mesa grande, sofás mais profundos, sofás menos profundos. A conversa foi à 1 da manhã, a conversa foi às 6 da tarde. Todos esses são elementos muito importantes que ajudam a descrever os ambientes em que você está e que ajudam a dar mais nuances ao contexto da história. Ah, isso foi tão bom. Ok, agora vamos passar para a Ashley Judd, que também teria sido abordada de forma inapropriada pelo Harvey.
Então, vamos mostrar a alegação da Ashley Judd. Por favor, faça o mesmo e depois vamos cortar para o Harvey negando a mesma acusação. Recordo o choque ao perguntar na recepção: Senhor Weinstein está no pátio? Disseram que estava no quarto dele. Fiquei tipo: você está brincando comigo? Mas você subiu por quê? Tinha um compromisso de negócios. Esse era o padrão dele como predador sexual, era assim que agia. Ela também diz que se lembra do banheiro logo à frente, sem saída. Sabe, eu tenho o layout do lugar perfeitamente gravado na memória e onde estava a porta atrás de mim e depois onde ficava aquele armário. Existe essa negociação constante de aliciamento em curso. Eu achava que não era não. Ela conta que ele pediu uma massagem para ela, dizendo que devia estar cansada, e depois pediu que ela o massageasse. Eu lutei com uma enxurrada de nãos que ele ignorou. Quem sabe? Talvez ele tenha ouvido como um talvez. Talvez ele tenha ouvido como um sim. Talvez isso tenha excitado ele. Tudo bem, o que você está pensando? Então, a mesma coisa, onde está a massagem? Tipo, isso obviamente é um tema muito comum com ele. O que você está achando da entrevista dela até agora? Tem tanta narração vindo da Diane Sawyer que a gente, na verdade, não consegue ouvir o que ela está dizendo. Só recebemos os sinais físicos dela, não os verbais. Então, é meio difícil saber onde estamos. No entanto, o que eu posso dizer é que estamos vendo movimentos corporais que parecem sinceros, certo? Os gestos estão próximos ao corpo. Eles são abertos, o que significa que ela não está tentando esconder nada. Você pode ver que ela está fazendo contato visual direto. Dá para ver que ela está confiante nas respostas. Ela não está gaguejando para tentar encontrar o que quer dizer. Ela não está usando o hemisfério direito para inventar uma história. Então, agora, com base nos sinais não verbais dela, parece ser uma história muito honesta. No seu armário, você me pediu para escolher a sopa do dia. Ela também... Pausa aí. Ok, isso está me empolgando muito agora. Os olhos dela estão voltados para a esquerda. Você pode ver que o olhar dela está distante. Então você pode... Literalmente, você pode ver ela recorrendo à memória agora mesmo. Porque parece que ela olha para longe. E ela está tocando o rosto perto do queixo. Quase perto da garganta, especificamente. Quando as pessoas fazem contato físico consigo mesmas nessa área, é porque estão se sentindo ameaçadas. Então ela está se referindo a uma lembrança que a faz se sentir vulnerável e, na verdade, está cobrindo uma das partes mais vulneráveis do corpo, que é a artéria aqui no pescoço. Então ela está mostrando claramente agora, não só que está se referindo a uma lembrança, mas que se sente vulnerável ao falar sobre essa lembrança, ameaçada naquela situação em si. Há uma forte indicação de que ela fala a verdade sobre essa história. Agora ela está falando sobre Harvey. O que significa quando alguém está contando uma história e meio que a reencena? Porque ela fez assim, a porta estava atrás de mim e então ela fez isso. Então ela está quase reencenando as coisas. Isso é uma confirmação ou um sinal de que ela realmente está sendo sincera porque está revivendo e experimentando aquilo de novo. Correto. Isso é um sinal de veracidade, isto é, dizer a verdade, porque agora ela projetou o ambiente de volta para si mesma. Enquanto estamos sentados juntos, você pode ter uma lembrança tão vívida que sente a brisa no rosto e o sol acima. É isso que ela faz agora. Ela está nessa lembrança de novo, o que faz total sentido, porque nós a vimos a transição para essa lembrança, quando vimos aquele olhar distante e depois o comportamento vulnerável. E foi nesse momento que ela saiu da sala onde estava com Diane Sawyer e entrou novamente no corredor com Harvey Weinstein. Uau, você está certíssima. Ok. Ela diz que não quis se sentar, ficou de pé, encolhida no corredor por 5 a 7 minutos e conta que em um momento ele pediu para ela entrar no banheiro e assistir ele tomar banho. Eu estava com uma lista. Desculpa, precisamos pausar de novo porque ela mostra um padrão. Quando se sente vulnerável, toca o rosto e depois o queixo. Como você pode ver, mesmo sendo tão treinada para estar na frente de uma câmera, ela se sente muito vulnerável nessa conversa. Ela está, fazendo isso porque sabe que não quer fazer isso, mas ela não consegue resistir. Ela não consegue evitar esconder seu lado vulnerável. As mulheres que se manifestaram afirmam ter usado um tom de voz leve para evitar ofender alguém poderoso e assim tentar escapar. Nesses momentos, a gente age como se tivesse entre 3 e 6 anos de idade. Rena continuava vindo para cima de mim com todas aquelas outras coisas. E finalmente eu só disse, quando eu ganhar um Oscar em um dos seus filmes, tá bom? E ele disse, quando você for indicada. Eu disse não, quando eu ganhar um Oscar.
E então eu simplesmente fugi. Aí eu penso, será que me orgulho disso? Eu tenho sentimentos mistos. A parte de mim que sente vergonha diz que não. A parte de mim que entende como a vergonha funciona diz: isso foi absolutamente brilhante. Bom trabalho, garota. Você saiu de lá. Muito bem. É uma palavra muito importante, vergonha, e é algo muito importante de se falar. O fato de ela ter mencionado a vergonha me tocou muito porque eu acho que você não entenderia que a vergonha faz parte do processo, a menos que isso realmente aconteça com você. É curioso porque o predador muitas vezes sabe que a vergonha está em jogo mesmo antes de você ter feito algo vergonhoso. Amo minha esposa, ela é brilhante. Eu também amo sua esposa. Aliás, Não sei porquê, mas como ex-agentes da CIA, às vezes falamos sobre coisas estranhas e sombrias. Mas nós conversamos sobre com que frequência as mulheres acabam em uma situação em que estão no quarto de um homem, na cama dele, parcialmente ou totalmente despidas, sendo apalpadas. Elas não querem fazer sexo, mas acabam fazendo. Certo? Já passei por algo parecido, onde como homem, é como se você fosse treinado a levar uma mulher a um limite, quase como um precipício. Tipo, se eu conseguir levá-la até aqui, ela vai até o fim. E só quando eu estava na CIA que percebi o quanto isso é realmente prejudicial e manipulador, porque o que você está fazendo é criar uma vergonha artificial. Você está criando uma vergonha artificial para levá-las a uma posição comprometedora? E para a própria mulher, ela já se sente envergonhada por ter chegado a essa posição potencialmente comprometedora. Então ela pensa, bem, na verdade vai ser mais fácil seguir com isso e depois ir embora do que tentar sair da situação em que estou agora. E claramente Harvey entendeu isso. E o fato de ela ter pensado em negociar, dizendo que teria intimidade física com ele quando ganhasse um Oscar, me mostra que ela já tinha colocado isso na cabeça dela. Como se isso já tivesse sido negociado por outras mulheres que lidaram com ele. Ela já sabia como ele agia antes de chegar lá. e na versão dela da história, ela até diz algo como: estou dividida entre sentir vergonha ou não por ter dito isso. E se ela estivesse mentindo, não sei se ela entenderia o elemento de vergonha ao falar sobre isso. Então foi aí que eu pensei, sinto que isso é muito verdadeiro, porque como mulher, para ela conseguir articular a vergonha dessa forma, significa que ela realmente passou por isso e não está apenas inventando. Eu adoro essa entrevista, especialmente porque o que estamos vendo é que ela está usando o corpo para se expressar, para expressar o ambiente em que estava. É possível notar o movimento constante dos olhos dela, demonstrando autenticidade. Ela interage com o entrevistador e a empatia de ambos. Certo. Agora vamos retomar a entrevista de Harvey Weinstein com Candace, onde ele também fala sobre essa acusação. Vamos analisar isso. A seguir, Estamos vendo algo aqui que está muito bem preparado. E mesmo sendo preparado, quando você sabe o que procurar, ainda consegue ver as brechas na armadura. E aí, minha amiga, podemos falar sobre aquele momento de queda total às 3 da tarde. Você está correndo de tarefa em tarefa, sua energia está vacilando e o cansaço está chegando rápido. Então você precisa de algo super rápido que não vai te deixar se sentindo péssima. É aí que entram os palitinhos de carne Pay Your Belly. Eles não são como aqueles palitinhos de carne de posto de gasolina. São lanches saudáveis, feitos com carne de gado alimentado com capim e ricos em proteína, que você pode levar na bolsa e consumir a qualquer hora. São o lanche ideal para ter no carro, escritório, bolsa ou onde quiser. Agora você consome proteína limpa, sem ingredientes ruins. Sem conservantes artificiais, açúcar adicionado ou besteiras. Só comida, sabor e energia de verdade para você passar o dia animado. Vai lá conferir, porque agora você pode pegar 30 dessas belezinhas por apenas 36. Isso dá 1,20 por unidade para manter sua energia lá em cima e suas decisões super inteligentes. Então clica no link abaixo e faça seu estoque, porque seu eu do futuro, com fome, vai te agradecer. As alegações de Ashley Judd são, você sabe, ridículas. Eu estava de pé em um quarto de hotel. Eu nunca toquei nela, nunca dei em cima dela, nada disso. Sabe, eu lutei por ela. Disseram que eu a bani de um filme. Eu lutei por ela no Google. Não sei se você percebeu. Ele disse, sabe, 2 vezes. Novamente, na introdução para ganhar tempo, enquanto ele organiza os pensamentos sobre como quer lidar com essa pergunta, foi quase uma imagem espelhada do que ele fez com Gwyneth Paltrow. O nome da pessoa, sabe? Isso tudo é uma completa invenção, sabe? E então de volta para o eu.
Sim, eu ajudei eles. Meu Deus, amei esse padrão que você descreveu. Uau! Então ele claramente ensaiou isso. Quando recebe uma pergunta, responde assim. Há um padrão? Gosto que estamos percebendo isso, pois ao notar o padrão, não caímos no discurso. Você simplesmente reconhece o padrão. Tudo bem. Eu lutei por ela em Gênio Indomável e perdi essa batalha. Achei que ela teria sido fabulosa nesse filme e acho que ela teria sido indicada ao Oscar. Mas, sabe, as pessoas esquecem que tudo isso é pesquisa. Tem um artigo no Washington Post. Se você pesquisar no Google Ashley Judd e Harvey Weinstein, vai ver que disseram que Ashley Judd ficou toda empolgada comigo na festa do Oscar de O Paciente Inglês. Tem uma foto minha segurando a mão dela. E quando ela foi à TV, disse: Viu, ele está me puxando, ele está me puxando. Eu só estava segurando a mão dela, conduzindo ela para a festa, sabe, trazendo ela para dentro. Mas Diane Sawyer e aquelas pessoas naquela época, você acreditava porque todo mundo acreditava nessas pessoas, sabe, naquele momento. Identificando uma ameaça externa sem clareza. Aquelas pessoas querem pegar meu dinheiro. Aquelas pessoas só estão tentando me difamar com esse escândalo. Então, temos esse inimigo sem rosto, e o motivo disso ser tão eficaz é porque todos nós temos um inimigo sem rosto. Todos nós temos essas pessoas em nossas vidas. Podem ser vizinhos, colegas de trabalho ou familiares. Todos temos essas pessoas. Agora, quando ele diz, essas pessoas tentaram me arruinar, a gente vê essas pessoas que estão tentando nos machucar. Agora podemos ou esperamos nos conectar com ele, já que é um homem poderoso, preparado para essas perguntas por consultores e advogados. Sabe, o New York Times não fez pesquisa nenhuma mesmo. Eu espero que esse artigo cause uma reviravolta total, sabe, e que o pessoal do Prêmio Pulitzer repense. Ele resumiu tudo em ajudei ela, lutei por ela, achei que ela ganharia Oscars. Bem, também acho curioso, de um jeito meio doentio e engraçado, que ele diz: achei que ela seria indicada ao Oscar. E qual foi mesmo? Qual foi o ponto de virada em que ela tinha fechado um acordo? Cara, isso passou despercebido por mim. Então, sabe, numa estranha coincidência de histórias, os dois acabaram chegando ao Oscar. Uau! Eu nem percebi isso. Ele mencionou aquela foto e disse: tiramos uma foto, todos vimos, eu estou segurando a mão dela. Agora tenho um vídeo da Ashley comentando essa foto. Vamos assistir ao vídeo dela. Existem fotos Daquela época, a festa do Oscar da Vanity Fair. Harvey Weinstein divulgou esta para nós. Ele publicou essa foto. Eka, Jeremy disse que isso mostra que vocês eram amigos, que estava tudo bem. Não, isso é negar. Atacar. Inverter a ordem de agressor e vítima. E ela aponta para uma foto diferente desse mesmo evento. E eu esperava não cruzar com ele, mas cruzei. E ele obviamente agarrou minha mão. É como se a expressão no meu rosto fosse de puro terror. Tipo, eu consigo ver isso no meu olhar. Seu cotovelo parece estar empurrando ele para trás enquanto você segura a mão dele. Sim. É muito... é muito nojento. Qual sua opinião sobre as histórias da foto? O momento obviamente aconteceu. E não sabemos como era o quarto, nem nada sobre o ambiente desse caso. O que me fascina é que, ao ver essa foto, uma pessoa comum não percebe terror absoluto no rosto dela. Não, você está morrendo. Eu realmente acho que essa é uma verdade triste quando você se coloca no lugar de figuras públicas e celebridades. Eles não podem mostrar o que estão realmente sentindo. Eles têm que interpretar um papel o tempo todo. Então, para ela se lembra do terror absoluto. Para ela consegue ver isso nos próprios olhos. Mas para Harvey, ele sabe que o resto de nós só vê uma garota bonita segurando sua mão e sorrindo. E é simplesmente, realmente é incrível quando você percebe o quão real a prisão deve ser, quando você sempre tem que manter uma fachada falsa. Essa é uma descrição muito precisa de toda mulher que está em uma dinâmica tóxica e narcisista, porque elas não podem ser elas mesmas.
E então, o motivo pelo qual eu realmente quis abordar esse tema e esses clipes específicos é porque tantas mulheres dizem que não falam porque não são acreditadas. Acho que o grande problema de muitas mulheres manipuladas é que elas tentam se manifestar, e essa é a armadilha. O outro cara tem uma história muito parecida, quase igual do que aconteceu, e eles só mudam o suficiente para que a mulher não seja acreditada. E existe esse elemento da prova, porque muita coisa que acontece em um relacionamento, muita coisa que acontece entre seres humanos, não deixa evidências. Não há prova tangível. E quando existe uma prova tangível, ela está aberta à interpretação. Por quê? Isso é muito difícil. O que vemos no rosto dela na foto e o que você explica sobre mulheres em relações tóxicas nem é um caso extremo. Algumas mulheres são profissionais infelizes em reuniões do conselho com o tratamento que recebem ou por serem marginalizadas, mas não podem mostrar isso. Enquanto um homem faria isso, enquanto um homem apertaria os lábios, ou se recostaria, ou afrouxaria a gravata, ou manifestaria sua insatisfação, e isso seria socialmente aceito. Mas para uma mulher manifestar sua insatisfação, ela é imediatamente rotulada. Ela é pouco profissional, ela é grossa. Ela não serve para o trabalho, não lida com estresse e é emocional. Isso é um padrão duplo injusto. E o que estamos vendo aqui é uma prova irrefutável de como isso funciona. E toda mulher que sabe como é usar um sorriso em um momento de terror, é exatamente isso que Ashley está descrevendo. Então, em uma escala de 1 a 10, com Ashley Judd e Gwyneth Paltrow contra Weinstein, onde você se posiciona? Considerando que 10 significa que Weinstein é absolutamente culpado dessas acusações? Eu diria que Ashley Judd está, de novo, em 9,5, 9,8, dizendo a verdade. É assim que ela lembra e interpreta essa experiência. Harvey está nos dando apenas 70% da verdade. Ele está dizendo a verdade porque a história dele, novamente, se alinha com a da Ashley em certos pontos, até mesmo em pontos que ele não pretendia alinhar com ela, como no caso do Oscar, certo? Mas ele deixa lacunas, mesmo sabendo que não há provas para comprovar. Por que ele abordaria algo assim de forma voluntária? Tudo bem, então um dos piores infratores, Andrew Tate. Vamos mostrar um trecho, e isso foi gravado há apenas 5 meses, então é bem recente. Quero que você analise a linguagem corporal dele e diga, ele está mentindo? É manipulador? Misógino? Ou só incompreendido? Pode rodar o vídeo. Correto. As 4 garotas organizaram uma vaquinha online e pediram dinheiro ao mundo todo. E elas falaram com vários parlamentares e com a Vice News, etc. E no fim das contas, elas não têm nenhuma prova. Elas pediram dinheiro para o mundo todo e agora estão me processando por dinheiro. Elas estão desesperadas por dinheiro. Então, vou pausar aqui. Preciso comentar isso agora, certo? Porque o jeito que ele está falando me diz duas coisas. Primeiro, que esse é um caso que já está acontecendo há muito tempo. Ele já tem respostas ensaiadas, às quais recorre sempre que é questionado sobre esse assunto. E você ouviu quando ele disse que as chamou de garotas, o que já é uma forma depreciativa de se referir a uma mulher. E então ele fala sobre elas pedirem dinheiro, essa frase específica 2 vezes. E depois ele disse, agora elas estão tentando pegar meu dinheiro. Então é como se tudo girasse em torno de dinheiro. Então ele está claramente tentando fazer com que a pessoa que está ouvindo pense que essas são mulheres infantis atrás de dinheiro. Ele está tentando nos preparar para acreditar nisso, mesmo antes de responder a pergunta que Pierce está fazendo. Interessante. Mais uma coisa, ele é muito agressivo, ele já começa com muita fúria. Se eu fosse descrever de outra forma, é essa bravata, essa confiança que a gente pode facilmente interpretar errado, certo? Muitas vezes, agressividade e confiança são coisas que achamos reconfortantes porque pensamos, se ele é tão confiante, deve estar falando a verdade. Mas o problema é que a arrogância também se apresenta da mesma forma. E arrogância não é coisa de quem está dizendo a verdade. É alguém que está mentindo, mas é muito cheio de si. Então, ao entrarmos nesse segmento com Andrew, vai ser muito curioso para mim. O que ele vai dizer? Como ele vai se defender? Como ele contextualiza o problema do ponto de vista dele? Porque isso vai ser o mais revelador. Certo. Antes de continuarmos, só para dar contexto para as pessoas, caso você esteja vivendo em uma caverna, Andrew Tate está atualmente enfrentando acusações criminais sérias em vários países, sendo o caso mais avançado na Romênia. Lá, ele e o irmão foram indiciados por tráfico de pessoas, estupro e formação de uma organização criminosa para a exploração sexual de mulheres. Apesar da prisão domiciliar suspensa, seguem sob controle judicial e não podem sair do país.
Não que eu ache que alguém tenha perdido isso, mas pode listar essas 3 acusações de novo? Tipo, Quão graves são essas 3 acusações? tráfico de pessoas, estupro e organização criminosa para a exploração sexual de mulheres. Essas são acusações extremamente graves. Não é como, sabe, desvio de dinheiro, roubo ou crime organizado. Tipo, isso é criar uma organização criminosa para traficar mulheres. Certo, e aqui ele basicamente está desmentindo as pessoas que o acusaram. Então continue passando o vídeo. E então elas foram à polícia, e a polícia disse que não tem nenhuma prova. Então isso já era. O motivo pelo qual o caso contra mim aqui com essas 4 garotas foi arquivado é porque eu sei quem são as 4 garotas. Enviei as mensagens de texto. Lembre-se, fui investigado e não resisti. Sou um dos homens mais investigados do planeta. Eu sou mais inocente do que provavelmente qualquer outra pessoa nesse estúdio porque fui investigado de cima a baixo. Eu cooperei. Ele passou de falar sobre as mulheres que foram vítimas para falar sobre si mesmo. E não foi só de passagem, não foi uma frase, foram várias declarações. Ele literalmente acabou de dizer as palavras: eu sou o homem mais investigado do estúdio. Já fui investigado da cabeça aos pés. Essas afirmações literalmente não são verdadeiras, mas dá para ver que ele está se colocando como vítima. Então, agora, enquanto responde essas perguntas, ele está preparando o terreno para invalidar as acusações contra ele. Ele está retratando os acusadores como sendo imaturos, infantis. É por isso que ele os chama de meninas. E então ele próprio já é uma vítima de algum tipo de processo de investigação. Pessoas inocentes adoram ser investigadas. Assim podem provar que são inocentes. Sim. Ninguém acha a investigação invasiva. Aceitam ser investigados. Quando a Receita Federal faz uma auditoria, surge a dúvida: será que fiz algo errado? O que precisa? Como posso ajudar? Não existe isso de, como você ousa me investigar? Pessoas inocentes não agem assim. Muito bom. Apresentei provas, mostrei mensagens que comprovam que essas garotas mentiram e o caso foi arquivado. No outro caso das 21 acusações antigas, o CPS não revela quem são as garotas porque sabem que, se eu souber, vou provar que estão mentindo antes de me acusarem, prenderem ou me levarem a julgamento. Eles não querem me dizer quem são, o que acho incrível, pois dizem que você é criança. Ele está se colocando como vítima de novo. Isso não mudou. Isso não mudou. Ele segue falando de si. O objetivo deles é fazer isso comigo. Como você disse, falamos de homens poderosos. Homens poderosos contam com fortes redes de apoio, incluindo advogados e conselheiros influentes. Frequentemente, eles recebem treinamento de consultores para controlar linguagem corporal, contato visual, escolha de palavras e estruturação de argumentos. André está aplicando tudo isso agora e não está despreparado. Ele aceitou dar essa entrevista para Pierce, certo? Então, o que estamos vendo aqui é algo muito bem preparado. E mesmo sendo algo preparado, quando você sabe o que procurar, ainda consegue ver as brechas na armadura, porque isso foi cuidadosamente construído. Era isso que eu ia perguntar. Há brechas nessa estratégia? Gostaria de continuar assistindo e depois apontar qualquer brecha. Uma das principais brechas que já percebo é que ele vai se repetir. O CPS não quer me dizer quem são as garotas, ou seja, não pretende revelar quem elas são. Ele repete quase a mesma declaração. E quando você vê alguém repetindo quase a mesma declaração, você também vê isso com o presidente Donald Trump. Isso indica que eles desviaram do roteiro. E para voltarem ao roteiro, eles repetem algo que está no roteiro. Então é quase como se você estivesse dirigindo em uma estrada e pegasse uma saída. Como você volta, você procura pela mesma placa que te traz de volta. Então eles estão indo, sabem sobre o que deveriam estar falando, eles se desviam do assunto, eles sabem que precisam voltar para a estrada principal. Então eles procuram por aquela saída que os traz de volta para a estrada principal. E no caso dele, você percebe isso toda vez que ele se repete com a mesma afirmação. Meu Deus, cara, eu não fazia ideia. A analogia da estrada também. Muito boa, vou lembrar disso. Tudo bem, continue rodando. Não, eu vou chegar ao ponto. Só quero deixar claro para os espectadores que estão tentando acompanhar tudo isso, porque é complicado. Odeio interrompê-lo, senhor, pois quero ouvi-lo. Só é complicado porque eles tentam criar casos do nada que logo desmoronam. Seria simples se eu tivesse feito algo errado. E ele falou algo. Em breve, ele irá para a cadeia. Não, mas acho isso importante. Você se adiantou a mim em um ponto. Chamando o senhor, pedindo desculpas por interromper, mas ainda assim continuando, certo? Nós chamamos isso de controlar a dinâmica da conversa.
Ele está controlando a dinâmica dessa discussão agora, que é uma ferramenta que os profissionais usam para manter a igualdade com a outra pessoa. Mas nesse caso, ele não mantém igualdade com seus pares. Ele está muito animado, ele sabe o que quer dizer, ele está empolgado para dizer isso. E esse é o fórum dele. Ele está pegando emprestado o fórum do Pierce para dizer o que acredita. E ele não compartilha o espaço de forma adequada e profissional. Pergunta de acompanhamento. Quando você pega algo realmente sério, onde mulheres realmente foram machucadas e ficaram marcadas, e faz uma piada, primeiro, isso pode ser uma distração ou porque você está desconfortável, ou é uma forma de desviar o assunto. Ele está menosprezando isso agora. Há algo além de ele ser muito arrogante que eu possa interpretar? Ótimo ponto. O que vemos com Andrew não é exatamente um alívio cômico, mas uma barreira defensiva muito forte. Ele nem sequer quer reconhecer que as mulheres eram realmente pessoas. É por isso que ele as chama assim. É por isso que ele usa a palavra garotas. Ele se refere a elas como elas. Ele não as chama de mulheres. Ele não as chama de pessoas. Ele não as chama de acusadoras. Ele não as chama de acusação. Ele está usando palavras muito específicas para mantê-las pequenas em nossa mente. Agora imagine se você é Andrew Tate e é assim que você fala 10 vezes por dia, dia após dia. Como será que ele realmente, visualmente, tipo no próprio córtex cerebral dele, o que será que ele pensa dessas mulheres? Tudo bem, pode tocar. No processo separado da polícia de Bedfordshire, havia 10 acusações contra você, referente a 3 supostas vítimas, incluindo estupro, lesão corporal, tráfico de pessoas e controle da prostituição com fins lucrativos. Tristan enfrenta 11 acusações relacionadas a uma suposta vítima, incluindo estupro, lesão corporal e tráfico de pessoas. Então, eu sempre penso do meu ponto de vista como eu responderia. Se alguém dissesse, ei, Lisa Billieu fez tudo isso, horror, 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 de partir o coração, horror. Eu diria, não, eu não fiz isso, e afirmaria minha inocência. Ele meio que franze um pouco a testa, sorri, dá um sorrisinho de lado. Gosto que você perceba que deveria haver algum sinal de linguagem corporal, algum indício não verbal naquele momento. Você está olhando para o rosto dele e acho que está olhando para os sinais inesperados. Antes de tudo, quero voltar um pouco no tempo. E você pode tirar o volume, porque o que eu quero que você observe, Lisa, é como o corpo físico dele realmente não se move. Os braços dele não se movem. A cabeça dele também não se move de verdade. No entanto, pouco antes da lista de acusações realmente chegar ao auge, você vai ver o corpo dele balançando, o que significa que a parte inferior do corpo dele está se movendo e isso está enviando reverberações para a parte superior do corpo. Então você vai realmente ver como se isso estivesse acontecendo fora da câmera, porque você vai ver a cabeça dele balançando para cima e para baixo. Então, mesmo que ele esteja com essa postura travada, dá para ver que há uma energia nervosa. Vamos ver isso. Aí está. Olhe para os ombros dele. Ai, meu Deus, eu nem percebi. Uau! Então você acha que nesse cenário, talvez ele tenha sido treinado com orientações do tipo, olha, todo mundo vai observar sua linguagem corporal, vão ter espiões da CIA assistindo a sua entrevista, não se mexa, não reaja, não responda. E mesmo assim ele está deixando escapar pelas pernas. Correto. Ele e a equipe dele sabem que a câmera está nele, então ele foi orientado. Tipo, olha, sente-se como quiser, sente-se confortável e não mude sua posição corporal. Apenas mostre confiança e força. E é por isso que colocaram o monitor dele. Olhe para onde ele está olhando, para cima e à esquerda. Eu já te ensinei que quando alguém olha para cima e para a esquerda, está dizendo a verdade. Então, onde colocaram o monitor dele? Para cima e à esquerda. Assim, Andrew olha para Pierce, mas nós achamos subconscientemente que ele fala a verdade. Ai, meu Deus. Eu preciso processar isso por 1 minuto. Cara, eu nem percebi. E você já veio aqui tantas vezes e continua me dizendo o que significa olhar para a esquerda. Ai, isso é tão bom. Ok, então, eu adoro como você está percebendo que nem é assim que ele realmente está respondendo. Tipo, isso tudo é inventado. Correto. Ele está dizendo exatamente o que foi treinado para dizer, ensaiado para dizer e o que vem dizendo há anos. E ele sabe que, enquanto continuar dizendo as mesmas coisas, isso está funcionando. É ridículo. Está minimizando as acusações criminais. Está dando a ele liberdade para se conectar com a família e viver fora da prisão. Essa recompensa por manter a mesma história faz com que a pessoa continue mantendo a mesma história. Ah, tudo bem.
referente a 3 supostas vítimas, incluindo estupro, lesão corporal, tráfico de pessoas e controle de prostituição para lucro, Tristan enfrenta 11 acusações relacionadas a uma suposta vítima, incluindo estupro, lesão corporal e tráfico de pessoas. Então isso ainda está em andamento. Nada do que aconteceu hoje tem qualquer relação com esse processo conduzido pela polícia de Bevershire. Isso mesmo. Correto. E o motivo disso ainda estar em andamento, diferente do caso da polícia de Hertfordshire, é que eles não me revelam quem são as vítimas e não dizem por que eles... Ok, supostas vítimas. Então, eu entendo que, se você está nessa posição e digamos que você é inocente e alguém te acusa, você realmente não chamaria essas pessoas de vítimas, certo? Então, eu entendo isso. Você sempre fala de padrões. Você me ensinou que sempre existem padrões. Os padrões que você mencionou antes continuam se repetindo, onde ele tenta diminuir as pessoas que estão falando contra ele e tenta se colocar numa posição de poder, quase zombando delas com essas aspas. Exatamente. E ele não está fazendo isso porque acredita nisso. Ele faz isso porque está moldando a narrativa para você. Para você. Para você, o ouvinte. Para você, o espectador. Então, esse tipo de apresentação orquestrada é feita para fazer o público questionar as vítimas e se perguntar se talvez Andrew seja inocente. E esse é o padrão. O motivo pelo qual os padrões são tão poderosos é porque, se você não nomear o padrão, você acaba caindo na armadilha de acreditar na repetição. Tipo, mesmo se eu te perguntar agora, quem são os acusadores dele? Eu nem sei. Você provavelmente diria que são garotas. Você está certa. Porque ele inseriu essa palavra no seu vocabulário agora mesmo. Você não diria que elas são mulheres. Você diria que elas são garotas. E então você pode... Espera, não. O que eu quero dizer é que elas são adultas. Elas são mulheres. Tipo, você diria isso. Mas por causa desse padrão que colocaram na sua cabeça, agora mesmo você está pensando, a primeira coisa que vem à mente é, quem são essas garotas? Quem são essas 4 garotas? Não são 4 garotas, são 21 casos, pelo amor de Deus. Mas estamos ouvindo um padrão se repetir. Certo, vamos continuar. Quero dizer, elas estão desesperadas por dinheiro. Eu sou uma pessoa muito famosa, muito rica, muito bonita, muito carismática, muito conhecida, muito alta, muito sexy. Jesus Cristo, esse cara. Eu não aguento. Meu Deus, quero dizer, narcisismo ao extremo. Acabamos de ver um grande desvio do roteiro. Ai, meu Deus, você está tão certa. Acabamos de ver uma grande mudança no roteiro quando ele começou a se elogiar. O que a altura dele, a relevância nessa conversa, ele ao menos começou dizendo, eu sou muito rico. Beleza. Você disse que elas querem seu dinheiro, mas agora só fala de aparência. Acho que ele até falou, eu sou muito bonito. Sim. Isso é completamente irrelevante para o caso e realmente só mostra o que deve estar passando pela cabeça dele sobre si mesmo com tanta frequência que acaba vindo à tona. O que isso resolveria? Veja como reagi e apertei aquele botão com força. É como ouvir unhas arranhando um quadro negro quando ele fala isso. Como ele acha que isso vai conquistar alguma mulher ou qualquer pessoa que esteja assistindo? Eu não acho que ele pense isso, não. Primeiro de tudo, acho que ele saiu da estrada e só agora percebeu que eu também saí da estrada. Então quero que a gente veja como ele vai voltar para a estrada. Ele repete o que disse para voltar à estrada? Imagino que ele tenha um produtor e um advogado fora do palco dizendo, termina esse argumento, você saiu do foco. Quando seguem o roteiro, são muito bons. Assim que eles saem do roteiro, dá para perceber quase imediatamente que isso aconteceu. E é isso que estamos vendo agora. Eu nem sei o que vai acontecer em seguida, mas vamos ver ele voltar para o roteiro. Só não sei como ou quanto tempo ele vai demorar. Ok, só uma observação. Sempre que tenho um convidado no meu programa, não importa quem seja, nunca aceito se a pessoa só faz conteúdo direto para a câmera, pois sei que foi ensaiado e não sei como ela reagirá sentada ao meu lado diante de uma pergunta aleatória. Então agora, pensando no que você está dizendo sobre ele e essa coisa do ensaio, faz todo sentido. Certo, então eu quero ver se ele se repete. Pode rodar. Muita gente quer meu dinheiro, tudo bem. Eles também vão perder no processo civil, pois sabem que não erraram. O Ministério Público já afirmou 2 vezes que não fiz nada errado. Então é isso, é só, sabe, é bem interessante, Pierce. Se eu fosse realmente culpado de crimes, imagine como seria frustrante me ver por 4 anos sem nunca ir para a cadeia.
Quero dizer, está óbvio para o mundo inteiro agora que o processo é o castigo para mim, que eu nunca fiz nada de errado. Então, duas coisas interessantes aí. Assim que o vídeo começou, você viu ele voltar para a estrada. Ele pensou, eles estão atrás do meu dinheiro, certo? Sou o maior presente de Deus, mas só querem meu dinheiro. Isso o fez voltar ao caminho. Agora ele está no próximo ponto, certo? Seja qual for essa frustração de 4 anos. Mas o que ele disse agora é o mais interessante para mim. Ele disse que o processo é meu castigo. Vamos voltar um pouco. Agora está claro para todos que o processo é meu castigo. Nunca fiz nada errado, todos sabem. Pausa. Todos sabem que não fiz nada errado. Isso é mais um condicionamento. Tipo, é tudo tão artificialmente lapidado. Lapidado é uma palavra fantástica para isso, né? Fabricado. O objetivo é apenas me levar ao tribunal, difamar na mídia, me fazer gastar com advogados e me prender em processos. Sabe o que eu vou dizer? Voltamos direto para a lista dele. Bom, não só isso, mas também para a lista de como isso está afetando ele. 1 minuto atrás era sou muito alto, bonito e atraente. Agora ele diz, estão me arrastando, fazendo passar por isso e me deixando nessa situação. Essas listas são sobre mim, estou no centro delas. Não aquelas garotas, mas eu. É como levar marteladas na cabeça repetidamente com os argumentos dele. Sim. Construindo um padrão que não devemos identificar de imediato para que, quando desligarmos esse vídeo ou quando ele terminar naturalmente, a gente saia pensando, esse Andrew Tate é realmente uma pena o que está acontecendo com ele. Certo? Quem eram as pessoas acusando ele? Não lembro, mas não pareciam sérias. Controlando a narrativa. Com certeza. É só isso que querem. O processo é o castigo. Sabem que não errei desde o início. E você também tem filhos. Eu gosto de pensar que se seu filho fosse acusado por vários estados do mundo desses atos horríveis por 4 anos, você entenderia. Ele sofreu prisão domiciliar, perdeu todo o dinheiro e teve o nome difamado. 4 anos depois, todos os casos caíram, inclusive o de Los Angeles, que também colapsou. Como pai, você diria isso é inacreditável. Nós chamamos isso de virada. Sempre que você está preparando e tentando chegar a uma conclusão que leva ao resultado desejado, você precisa fazer uma virada. Você constrói um argumento até o momento de fazer a virada e entregá-lo a outra pessoa. É isso que ele faz com os pares. Você tem filhos. Interpretamos conscientemente como se ele falasse com os pares e subconscientemente como se dissesse, eu tenho filhos. Quando ele diz, seus filhos passariam por isso. Novamente, conscientemente, pensamos que ele está falando com colegas, mas na verdade ele está falando conosco. Meu filho perderia todo o dinheiro. Agora, de repente, não estamos focando no fato de que, espera aí, se nosso filho fosse acusado de 21 casos de estupro, extorsão, seja lá o que for, então ele perderia o dinheiro dele. Não é nisso que estamos pensando. O que estamos pensando é, realmente parece tão injusto meu pobre filho passar por todo esse escândalo sem motivo, porque ele não apresentou o motivo. Ele não validou as acusações. Ele só está falando sobre a investigação, a punição e o escândalo resultantes. Uau, muito bem observado. Eu não tinha percebido isso. Certo. Então, numa escala de 1 a 10, se você tivesse que dizer se ele está mentindo nessa entrevista ou sendo honesto, que nota você daria? É tão difícil. Eu quase quero mudar a pergunta de se ele estava mentindo ou não para quanto esforço foi colocado em elaborar o conteúdo disso em uma escala de 1 a 10. Isso não indicaria que estão mentindo? Isso torna o processo legal difícil. Isso não é como uma esposa falando com o marido ou uma namorada com o namorado sem uma terceira pessoa orientando o namorado na discussão. Isso não é assim. Isso é uma situação completamente diferente, o que faz com que tudo fique tão feio e tão público. Então, eu diria que em uma escala de 1 a 10, em termos de quanto esforço foi necessário para se preparar para isso, foi facilmente um 8 ou 9 em esforço por parte de Andrew Tate. Tudo. Posição dele sentado, localização do monitor, o que estava passando ao fundo, enquadramento dos ombros, cotovelos e cabeça. Foi feito um grande esforço por ser uma chance de espetáculo público. Ai, cara, isso ficou tão bom. Isso deixou muito claras as acusações dele. Agora vou acusá-lo de ser misógino em todo o conteúdo que já vi. Quase não consigo ser convencida de que ele não é. Ele aborda isso neste trecho. Então eu quero que você nos diga se acha que ele é misógino, se está mentindo ou se ele realmente acredita que não é. Então vamos assistir ao trecho.
e as mulheres estão fazendo coisas nas quais os homens são naturalmente bons. Eu acredito que temos talentos dados por Deus, e acredito que se todos nós nos mantivermos no que somos naturalmente bons, isso vai otimizar nossa sociedade. Não se trata de odiar as mulheres, Pierce. Não se trata de dizer que as mulheres não têm poder. Não se trata de tentar subjugar as mulheres de forma alguma. É uma questão de proteção. É uma questão de eu entender, como homem, que tenho certos deveres e certas funções a cumprir, e acredito que a mulher também tem certos deveres e certas funções a cumprir. E é por isso que tenho tantos relacionamentos fantásticos com mulheres. É por isso que tenho tantos filhos. É por isso que cuido deles de forma tão fantástica e os mantenho seguros. Você sabe por onde eu vou começar? Ah, sim. Eu estou começando. Eu sou tão bom nisso. Tenho todos esses relacionamentos maravilhosos. Tenho todos esses filhos incríveis. Então, sem dúvida, existe um narcisista dentro deste homem, certo? Tem que voltar para ele várias vezes. Tem que voltar para ele. Se isso é algo que foi treinado nele por uma equipe jurídica, então estamos interpretando como narcisismo quando, na verdade, pode ser um método jurídico ou uma metodologia que pode estar acontecendo. Mas se esse é o padrão natural dele, que em 3 ocasiões saiu do roteiro para falar de si mesmo... Ah, isso é ótimo! Quero destacar que desta vez ele disse mulheres, enquanto antes, ao falar das acusadoras, ele as chamou de garotas. Eu me pergunto se isso é porque a definição legal de misoginia é ódio às mulheres, não ódio às garotas. Interessante. Achei que era porque ele quis dizer mulheres me amam, já que falou que tem muitos filhos. Mulheres me amam. Se você notar, ele repete, mulheres me amam. Imagine se ele dissesse garotas me amam. Não teria o mesmo impacto. Ele escolhe as palavras de forma deliberada, conforme a situação e o contexto. Ótima observação. Ótima observação. Pode colocar esse trecho. Como homem, eu tenho certos deveres e certos trabalhos a cumprir. E eu acredito que uma mulher tem certos deveres e certos trabalhos a cumprir. E é por isso que eu tenho tantos relacionamentos fantásticos com mulheres. É por isso que eu tenho tantos filhos. Por isso cuido delas tão bem e as mantenho seguras. Por isso me admiram, respeitam e amam. Se eu fosse realmente um misógino, eu não estaria sofrendo com todos esses filhos e todos esses belos relacionamentos que eu tenho. Sofrendo com esses objetos. Dizem que é uma bênção, que me amam e tudo mais. Como ele realmente acha que isso funcionaria? Quando eu assisti isso, tive que me segurar para não vomitar de tão revoltante que foi. Embora eu odeie dizer isso, Lisa, funciona. Funciona porque não precisa funcionar em 100% do público-alvo. Tem que funcionar em uma parte específica do público-alvo. E há muitos homens, garotos, crianças, adolescentes, jovens profissionais que admiram muito Andrew Tate. Há até mulheres que ouvem o que ele diz e concordam com esses últimos pontos. Sim, há coisas em que mulheres são naturalmente boas, e há certos caras. Sim, eu concordo com isso. Na verdade, eu concordo mesmo. Então isso é o que torna tudo tão difícil, porque quando alguém apresenta um argumento e você concorda com a pessoa, você sente que tem que escolher entre concordar totalmente ou rejeitar totalmente, porque culturalmente é assim que fomos condicionados. A primeira metade da entrevista foi ele expondo seu argumento aos homens. Essas garotas estão fazendo isso comigo. O sistema está fazendo isso comigo. Então, os homens em geral pensam, eu não quero ser acusado por um monte de garotas de algo que eu não fiz. Eu não quero que meus filhos passem por esse processo injustamente. Agora ele está fazendo um apelo às mulheres. Ele está dizendo, ei, você tem coisas em que é boa e eu não sou. Ah, sim, qualquer coisa que você possa fazer para fazer a plateia começar a concordar, balançando a cabeça. Eu concordo com isso. Isso não é loucura. Isso não é loucura. E assim, se terminar assim, eles desligam o vídeo e saem pensando, talvez Andrew Tate só seja mal compreendido. Ai, meu Deus, isso é tão forte. Você está certíssima. Ele não precisa que todas as mulheres concordem. Só imagine isso. Imagine uma em cada 20 mulheres defendendo ele numa discussão com as amigas. Isso já é uma grande vitória para o lado do Tate. É. Certo? Uma parlamentar na Romênia pode ser tudo do que ele precisa para se livrar das acusações lá. Eu não tinha pensado nisso. Quando assisti aquele trecho, só achei que ele ia a um encontro. Algumas mulheres, como eu, perdem o interesse logo de início. Acho o cara repulsivo, não gosto de nada nele, do jeito que fala e menospreza as mulheres. Como você disse, ele conquista aquela mulher que o admira. Talvez ela seja um pouco insegura e sua confiança seja atraente. Então, obrigada por me ajudar a analisar esse vídeo, porque você realmente ajudou a identificar esses pequenos detalhes que podemos começar a perceber.
Não temos certeza se é mentira, mas ele definitivamente está encenando. E eu acho que qualquer pessoa que você conheça que esteja encenando, você deve ficar um pouco em alerta. Com certeza. É uma ótima forma de dizer, pois todo primeiro encontro é uma encenação. Todo segundo, terceiro, quarto encontro e toda primeira vez na cama são uma encenação. Então é preciso adicionar variáveis inesperadas, certo? Você tem que chegar um pouco atrasado a um encontro, chegar um pouco adiantado, chegar um pouco atrapalhado, algo inesperado, para que a encenação seja interrompida. Assim você pode ter uma ideia do que realmente está acontecendo por trás das aparências. Meu Deus, isso foi muito bom. Tudo bem. Agora, passando para o terceiro homem tóxico poderoso, o Príncipe Andrew. Sendo britânica, eu meio que fico feliz que tiraram o título dele. Já surgiram tantas coisas ao longo desses últimos anos. E, obviamente, temos aquela entrevista muito famosa que ele deu. Quero analisar partes específicas daquela entrevista. Para contextualizar, o Príncipe Andrew foi acusado por Virginia Dufresne de tê-la abusado sexualmente quando ela tinha apenas 17 anos, alegando que foi traficada por Jeffrey Epstein e forçada a encontros com Andrew em vários lugares. Então, vamos analisar. Ele mente ou foi acusado injustamente? Uma das acusadoras de Epstein, Virginia Roberts, fez acusações contra você. Ela diz que te conheceu em 2001. Ela diz que jantou com você, dançou com você na Boate Tramp em Londres. Ela afirmou ter tido relações sexuais com você em uma casa em Belgrávia da sua amiga, Ghislaine Maxwell. Sua resposta? Não me lembro de jamais ter conhecido essa senhora. Eu estava em casa, eu estava com as crianças. Eu levei Beatriz a uma Pizza Express em Woking para uma festa, acho que por volta das 4 ou 5 da tarde. E então, como a duquesa estava fora, nós temos uma regra simples na família. Quando um está fora, o outro está presente. Eu estava em licença antes de deixar a Marinha Real, então, portanto, eu estava em casa. Por que você lembraria tão especificamente de um aniversário no Pizza Express e de estar em casa? Porque ir ao Pizza Express em Woking é algo incomum para mim. Algo incomum para mim. Só estive em Woking algumas vezes. Então, fale comigo sobre memória. A menos que você tenha uma memória fotográfica ou algo assim, como diabos você realmente lembraria disso? Sim, acho que o que estamos vendo aqui é uma estratégia chamada ancoragem. Ele foi orientado a responder essa pergunta com uma história de ancoragem. E essa história de ancoragem tem exatamente a quantidade certa de detalhes e uma suavidade tão natural que quando você está ouvindo pensa, parece real, né? Você pode perceber que os sinais verbais dele são firmes. Ele não muda o tom de voz. Ele não muda o ritmo. Ele mantém um ótimo contato visual. Ele age de forma natural. Em uma história roteirizada e ancorada, esse é exatamente o motivo de você roteirizá-la e ancorá-la, para repassá-la e ensaiá-la várias e várias vezes. E o que a entrevistadora está percebendo, porque ela é uma entrevistadora habilidosa, é esse detalhe, esse único detalhe que parece estranho. E ela está questionando isso para ver qual vai ser a resposta dele. E, na verdade, o que estamos vendo aqui é que a equipe de comunicação dele foi tão eficaz que eles realmente o ensinaram a defender a âncora. Por que você lembraria dessa pizzaria? Porque é algo muito estranho para você. O interessante é que, ao dar essa estratégia a alguém, é possível usar uma âncora de outra parte da história dela. Então ele fala a verdade. É estranho ele ir a uma pizzaria, pois não foi lá naquele dia. Ele pegou isso de outro momento e inseriu naquele dia para montar a história. Então a história em si pode ser verdadeira, só que é de um momento diferente. Porque essa seria a minha próxima pergunta, que é que parece haver uma discrepância entre o jeito que ele está agindo. Ele parece muito casual, muito à vontade, e aí vem a história. Então isso meio que me confunde um pouco, porque eu fico pensando, a história parece totalmente absurda, mas você parece muito confortável. As melhores mentiras, quando você é um mentiroso profissional, ou quando ensina pessoas a mentirem profissionalmente, as melhores mentiras estão apenas 5 graus distantes da verdade. Por que criar algo totalmente inventado se você pode apenas adaptar algo real e mudar quando ocorreu? Na verdade, fiz isso aos 27 anos, mas quando você pergunta sobre os 25, uso essa lembrança como referência para a história. Ai, isso é tão forte. Meu Deus, isso explica totalmente por que acreditei um pouco nele. Exatamente. E aí ele disse, Pizza Express, e achei que parecia besteira. Tá bom, solta o vídeo. Lembro disso com uma nitidez estranha. Quando alguém mencionou, pensei, sim, lembro disso. Ela descreveu que dançou com você e que você estava suando muito.
e que ela continuou tendo esses momentos de risada impulsivos, quase descartando algo como falso de forma incontrolável, certo? Isso realmente mostra o quão visceral é a resposta. Normalmente, quando ouvimos acusações falsas, não reagimos assim. Ficamos surpresos e perguntamos: o quê? Me conte tudo antes de eu responder. Para ele, é quase como se, assim que você fala, ele já sabe que é uma bobagem. Ele já quer diminuir aquilo desde o começo. É. Tenho um pequeno problema com o suor porque eu tenho... Pausa bem aqui. É tanto, é tanto. Então ela fez exatamente o que um bom entrevistador pode fazer. Agora ela desestabilizou a versão dele. Então aqui está o que eu adoraria fazer. Eu adoraria pegar isso e apenas voltar 5 segundos. E então deixar a gente assistir só 8 segundos, digamos assim. Vamos pegar um trecho de 8 segundos agora. Depois, voltamos à primeira pergunta que ela fez e pegamos outro trecho de 8 segundos aleatório. Quero ver o que você percebe de diferente entre eles. Pode prosseguir, senhor. Tenho um pequeno problema com o suor porque eu tenho uma condição médica peculiar, que é que eu não suo ou eu não suava na época. Agora volte à primeira pergunta, quando ela perguntou a ele sobre Virgínia pela primeira vez. Agora são só mais 8 segundos aleatórios. E então prossiga, senhor. Eu estava em casa, eu estava com as crianças. Eu tinha levado Beatriz a uma Pizza Express em Woking para uma festa, acho que por volta das 4 ou 5 da tarde. O que você nota de diferente entre esses 2 trechos de 8 segundos do discurso dele? Peço que todos em casa façam igual. Pausem o vídeo, anotem e depois voltem. Então, o dele gaguejando versus fluente, calmo, controlado. Os olhos dele, ele estava muito focado quando parecia que estava dizendo a verdade, enquanto quando estava gaguejando, os olhos dele ficavam se movendo para todos os lados. E o pescoço dele abaixava quando eu percebia que ele mentia. E você me ensinou que quando o seu pescoço abaixa, como você disse antes, quando você protege o pescoço, é porque sente que está sendo atacado. Então esses foram os 3 sinais que eu percebi. Excelente. Tá absolutamente certo. E o ritmo da fala dele também mudou completamente. Então você está certíssimo. Todos os indicadores mostraram que quando ela se aprofundou nessa questão de que você estava suando profusamente, isso desencadeou algo nele que o fez sair do que ele tinha treinado, tirou ele do caminho seguro dele, e isso o colocou nessa situação estressante, onde ele realmente mostrou que não tinha controle sobre o que estava dizendo. Ele saiu da estrada principal e não conseguiu retornar à pista de acesso. Ele já estava pronto para a primeira pergunta. E ele sabia responder, tinha seu ponto de apoio e sua história alinhada. E é por isso que você podia ver diferenças tão drásticas entre os dois. Porque um estava ensaiado, o outro não estava ensaiado. Interessante também é como ele responde à primeira pergunta. O entrevistador pergunta sobre Virgínia do Fry e ele responde calmamente: não me lembro disso. O entrevistador pergunta sobre dançar em uma boate e suar profusamente, e ele dá uma risadinha e interrompe. Imediatamente eliminou sua própria estratégia. Posso quase garantir que o diretor de comunicação dele ficou constrangido. Meu Deus. Ok, agora vamos para a história. Porque foi aqui que eu achei que não podia piorar, até que ele disse isso. Quando me lembraram, falei, sim, lembro disso. E foi tipo, na verdade sim. Eu não suei na época porque eu tinha sofrido o que eu descreveria como uma overdose de adrenalina na Guerra das Malvinas quando fui alvejado. E simplesmente era quase impossível para mim suar. Besteira, besteira, besteira. Sinceramente, eu não sei como ele consegue se convencer de que contar essa história faria todo mundo acreditar nele. Minha suspeita é que um advogado contou essa história para ele, ou um advogado usou essa condição em um tribunal, ou em algum tipo de depoimento, ou algo assim, e falou isso de forma bem convincente. E aí o príncipe Andrew pensou, essa é uma explicação muito boa, vou guardar isso para mim. E aí ele nunca ensaiou. De repente, ele ouve a acusação sobre suar e lembra do advogado explicando isso, mas nem parou para pensar que ainda não tinha ensaiado essa resposta. Então, enquanto ele tenta recriar a defesa super tranquila do advogado, ele fica todo atrapalhado. Se essa condição médica é real ou não, eu não sei.
Mas tudo na forma como ele falou me faz pensar que é mentira, assim como você. Certo. Então, conclusão sobre o príncipe Andrew. Ele está mentindo ou é um homem que foi apenas mal interpretado? Ele não é um homem que foi mal interpretado. Ele é um homem que está claramente escondendo alguma coisa. Todos os sinais verbais e não verbais dele mostram isso. O desconforto óbvio dele quando sai do roteiro mostra isso. E a história vai contar a mesma história. Gente, tá aí. Nós, mulheres, podemos ser incríveis, poderosas e muito fortes. E ainda assim, pode aparecer um homem que usa esse tipo de tática, esse tipo de método para te atrair, te diminuir, te rebaixar e depois sair pelo mundo fingindo que nada disso aconteceu. Estou aqui para dizer que você não está sozinha. O espião da CIA, Andrew Bristol Monte, vai nos ajudar com isso. Então, espero que o episódio de hoje realmente tenha te dado as ferramentas e táticas para garantir que você nunca mais caia em uma teia de manipulação ou poder. Gente, se vocês ainda não se inscreveram, apertem o botão de inscrever-se. Até a próxima, seja a heroína da sua própria vida. E não se esqueçam de seguir esse homem. Quer aprender a identificar mentiras, manipulações e ler a linguagem corporal em qualquer situação? Então assista a este episódio. Kanye está fazendo o que chamamos de exibição da virilha. Ah, Mas o mais perturbador acontece em meio segundo. Veja como o rosto dele muda ao darmos play.